Fala pessoal, bom dia. Hoje, dia 28 de junho, 10 horas e 5 minutos. Estamos aqui no gráfico do mini dólar. Pessoal, começar um pouco diferente hoje. Começar aqui pelo gráfico diário, só para vocês separarem uma coisa. Desde o dia aqui, dia 31 de maio, o preço vem numa forte queda aqui, né? E ao meu ver, ele não teve uma correção que eu chamo de saudável, né? Não veio buscar aqui ainda essa região de 38% aqui. 4.906,5, mais ou menos. Por que eu digo isso, né? Em nenhum momento ele recuou até o 38%. Ó, se a gente pegar aqui, ó, ele não volta a recuar aqui no 38%. E eu considero um recuo quando ele tem candles de máxima e mínima maior que o anterior, né? Foi o caso que ocorreu aqui, por exemplo, nesse candle aqui. Mas a gente vê que a correção parou aqui, né? Desceu, fica na expectativa dele vir corrigir aqui nas retrações de Fibo, o que não ocorreu ainda. E ontem, eu comentei no vídeo de ontem que ele poderia vir buscar essa região aqui de 38%, porque ontem ele deixou aqui um candle de engolfo, né? Engolfando o candle anterior aqui, que é um candle demonstrando força compradora aí. Certo? É claro que ele tem aqui também pela frente as duas médias de 20 aqui. Estou olhando aqui no diário, tá? A média de 20 pode ser um empecilho e às vezes fazer uma correção para vir buscar essas retrações. Descendo aqui o tempo gráfico, então nos 60 minutos, eu tenho por hábito traçar aqui um Fibo no primeiro candle dos 60 minutos. Eu não opero 60 minutos, tá pessoal? Isso é mais para ter uma confluência de possíveis alvos aí. E eu opero 5 minutos, basicamente aí pivôs e espelhamentos. Rompimento deles, né? Ou a retração ali da média. Então vou colocar aqui o Fibo no primeiro candle. Caso ele continue em movimento altista aí, ele pode vir buscar aqui, ó, ficou até difícil de ver, porque ele está em cima do preço da retração que eu deixei lá para a gente ter uma noção também de confluência de alvo, que já foi o que ocorreu aqui. Então eu vou colocar aqui o preço à esquerda, para a gente ver. Certo. Então a projeção desse candle aqui, o primeiro candle do dia, dos 60 minutos, tem um possível alvo aqui em 4.908, 4.909, mais ou menos. O que conflui com o que, pessoal? Com a retração macro lá que eu falei para vocês, que seria a primeira retração aqui de 38% de 4.906,5. Tá aí praticamente 2 pontos de diferença. Então aqui, ao meu ver, pode ser uma região que o preço pode vir buscar, tentar buscar, né? Certo? Então eu vou deixar esse Fibo aqui. E claro, ele pode também, o preço faz o que quer, né? Pode vir a romper para baixo aqui também. Eu acho mais difícil, né? Que isso ocorra hoje, mas pode ocorrer. Então, se romper para baixo, ele tem aqui o primeiro alvo em 4.733,5 e o que conflui com a mínima aqui também do dia em 4.700 e... Vamos dar um zoom aqui. 4.750,5, segundo alvo. Seria o alvo de 100%, né, do quebra. Então é isso, pessoal. Vou aguardar. Vamos dar uma olhada nos 5 minutos, né? Para ver se tem algum cenário interessante. Ó. Abrir outra janela aqui que está no 5. Certo. Pessoal, o que acontece aqui nos 5 minutos? Hoje ele abriu nesse candle aqui, já esticou, né? E para mim ele está no movimento esticado também. Então pode ser que venha uma possível correção, né? Porque se observarmos aqui todas essas correções aqui, ó, começando pelo dia de ontem, nenhuma chegou a retrair aqui no 38%. Nossa, se pegar esse movimento aqui de correção, ele também não retraiu aqui, não chegou aqui na zona do 38%. Continuando aqui, ó. Aqui fez outro movimento corretivo aqui, né? Uma consolidada no preço aqui.
mas o preço também não chegou aqui na retração de 38%. E se a gente continuar puxando aqui, ó, o preço ainda não retraiu, não fez uma correção que eu considero aí como uma correção saudável. Então ele pode fazer um pivô para baixo aqui também, nesse sentido aqui assim, né? E buscar essas retrações para depois ir buscar lá as retrações macro. Não sei se ficou muito claro, eu consegui explicar, mas é isso que eu vejo no momento. Ah, e faria uma operação hoje? Faria, caso ocorra o quê? Se o preço continuar esse movimento aqui de correção, retrair aqui minimamente no 38% e romper para buscar esse alvo aqui. Seria um possível cenário aí na ponta compradora. Então, pegando aí o movimento de hoje, se ele retrair aqui no 38%, deixar um candle de ignição e um candle gatilho saindo da média com força, com volume, para buscar esse alvo aqui que vai confluir com a retração macro. Esse seria o possível cenário na ponta compradora. E na ponta vendedora, caso ele faça um pivô para baixo aqui para buscar as retrações deste movimento aqui. Mas aí eu vou aguardar também o alinhamento da média para fazer esse possível pivô de baixo. E é isso, pessoal. Em torno de meio-dia e meio, eu retorno aí para mostrar para vocês se eu fiz alguma operação ou não. Fala, pessoal. 13 horas e 30 minutos. Estou retornando aqui para mostrar para vocês. Eu fiz uma operação neste candle aqui, às aproximadamente aqui 11h30, e acabei saindo no 0 a 0. Vou mostrar o racional aqui para vocês, mantendo aí a transparência de todos os dias. Pessoal, o dia iniciou aqui, fez uma forte pernada de alta aqui, né? Uma pernada de expansão. E eu fiquei aqui primeiramente na expectativa de que fizesse esse movimento, né? Corrigisse aqui até a retração de 38, ou de 50%, ou de 61%, e depois fosse aqui para o alvo, para o primeiro alvo, né? Que é o 4.908. O que confluiria com a retração que eu falei para vocês, né, no primeiro vídeo aí, na parte da manhã. Confluiria o alvo desse pivô, dessa bandeira aqui de hoje, com a retração macro. Então seria um possível alvo aí para estar buscando. Mas isso não ocorreu, né? A gente pode ver aqui agora que está até num belo desenho aqui de bandeira, ó, traçando aqui. Então fez a perna de expansão, está corrigindo aqui, batendo aqui nesse canal, né? Pode chamar de canal aí também, uma bandeira, para quem sabe buscar esse alvo ali mais acima, né? E como eu havia dito anteriormente também, se a gente olhar no diário aqui, ele tocou na média de 20, né? Eu falei para vocês que poderia dar uma segurada. E acabou realmente segurando o preço aí. E como ele não deu nenhum gatilho aqui, né? Na ponta compradora aqui, saindo da média, tendo de força e volume, eu comecei a olhar no sentido da venda, né? Eu vou deixar ainda esse fibo marcado aqui, mas eu vou deixar ele pontilhado aqui, só para a gente ver as pernas que ele tinha também de retração. Vou colocar aqui pontilhado, pronto, para ficar um pouco mais discreto. E aqui, ó, eu vi esse possível movimento de baixa aqui. Seria esse pivô aqui. Caiu, subiu, caiu de novo, subiu, mas não passava aqui dessa região aqui de 61%, né? Então, ao romper aqui, eu pensei em fazer uma operação para buscar essas retrações aqui, né? Que confluiria daí no primeiro alvo desse pivôzinho aqui de baixa, com a retração de 50% deste movimento aqui de alta. Então seria uma possível operação aí. Eu entrei aqui até, eu vou dar um zoom aqui para ficar mais próximo. Eu entrei vendido aqui, quando fechou o candle, com o stop aqui atrás,
Ele me deu um certo calorzinho aí, voltou quase metade aqui. E ele voltou aqui, tocou no. Não chegou a tocar no 1 para 1, pessoal. No 1 para 1 que eu puxo no 0 a 0, né? Ele ficou a meio ponto, na verdade, de tocar no 0 a 0. No... Ele ficou a meio ponto de tocar na relação de 1 para 1. É 3,5, então aqui ele deu 3 pontos. Por que que eu protegi daí? Porque aqui era retração de 38%, que era a primeira vez que estava sendo testado aqui. Então, como eu imaginei que poderia segurar aqui, eu acabei protegendo no 0 a 0. E foi uma boa escolha, né? Se eu não tivesse feito isso, teria me estopado. E foi isso, pessoal. Fiz uma operação, apesar de ter saído no 0 a 0, estou satisfeito aí com o resultado do dia. Saí no 0 a 0, mas fui disciplinado, que é o que importa aí pro longo prazo, né? E é isso, pessoal. Fui!